Hoje nós vamos abordar um tema muito importante dentro do nosso viver diário, dentro dos nossos relacionamentos conjugais, porque quando falamos de renovar a história, é preciso que cada um entenda que não importa o nível ou o quadro da sua relação conjugal, se é um quadro ruim, razoável, bom ou excelente, não importa, todo casamento pode ser melhor. E esse é o objetivo do projeto de Vida Plena, em ajudar os casais a terem um casamento melhor. Entendam bem uma coisa, casamento desafia o nosso crescimento. Então, quando falamos de renovar a história, nós temos etapas a seguir. É muito bom recordar o passado, é muito bom olhar para as experiências que foram obtidas, é muito bom poder reviver os bons momentos. Tudo isso faz parte de uma renovação de história. Porém, hoje eu gostaria de falar sobre o crescimento pessoal, o crescimento individual. Isso porque em um casamento, eu uso a expressão que a matéria-prima do casamento é o cônjuge. Ou seja, assim como todo produto industrializado, todo produto acabado, até mesmo algo feito em casa, a qualidade desse produto vai depender da matéria-prima. Quem faz comida, por exemplo, se não tiver uma boa farinha, o resultado daquilo que será feito não vai ser muito bom. Então, a matéria-prima do casamento é o cônjuge. Para que renovemos a nossa história, é preciso que avaliemos individualmente a cada um de nós. Por isso que eu iniciei falando sobre autoanálise. E eu vou, inclusive, pedir a um dos facilitadores que pegue aqui e dê o formulário para que vocês possam ir acompanhando o que estamos abordando. E para quem está assistindo via YouTube, eu digo que você pode entrar no nosso website, projetodevidaplena.com, e no website você vai ter esse formulário que você pode baixar e você pode ou acompanhar tendo interrompido nesse momento e depois você continuando a assistir, ou se você assistir até o fim, depois você baixar o formulário para que você possa acompanhar o que estamos abordando nesse momento. Autoanálise. Quando eu falo de autoanálise, eu vou levantar características que são importantes na vida pessoal. É muito interessante que muitas vezes eu peço a pacientes que me digam assim: relacione para mim virtudes que você veja em você. E é muito frequente uma limitação das pessoas em conseguir identificar virtudes em si mesmo. Se eu pedir, então, 10 virtudes, fica bem complicado até as pessoas responderem encontrando essas virtudes na sua própria pessoa. Há uma tendência natural, dentro de um momento de crise no relacionamento,
atribuir ao cônjuge a questão dos desajustes dentro do relacionamento. Ou seja, é muito fácil colocar o foco no outro apontando aquilo que seja uma falha. É muito fácil. Então, todo casamento em crise, infelizmente, todo casamento em crise tem esse ponto de acusação que um faz ao outro. Eu quero que nós olhemos cada um para si. E dentro dessa autoanálise eu vou colocar algumas características, não são todas, mas o que eu considero importante para que nós possamos desenvolver uma boa história partindo do nosso crescimento emocional. E a primeira característica que eu coloco é autoconhecimento. Entenda bem uma coisa, quando eu falo de autoconhecimento, não é aquela questão que muitas das vezes, de forma evasiva, as pessoas dizem assim, mas eu sei que eu sou assim. Eu sei, comigo não tem jeito, eu sou assim. Não é isso que nós vamos reconhecer como autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as suas áreas fortes e as suas áreas débeis. Todos nós temos áreas fortes e áreas débeis. O autoconhecimento nos ajuda a fortalecer as nossas áreas fortes e ter controle ou curar as nossas áreas débeis. Porque as áreas fortes nos fazem crescer. Ou seja, aquilo que você faz bem pode fazer melhor. Isso não é perfeccionismo. É que áreas fortes, elas não têm limites. Você pode, eu até uso a expressão, o céu é o limite. Você pode crescer o quanto você quiser. Porém, as áreas débeis, elas precisam estar sob o nosso controle. Porque se elas não estiverem sob o nosso controle, elas vão prevalecer e prevalecendo sobre as áreas fortes, o nosso comportamento vai ter transtorno. E aí, definitivamente, o que afeta pessoalmente a um, interfere no relacionamento. E muitas vezes olhamos para o cônjuge como sendo ele culpado pelo que estamos passando no relacionamento, mas esquecemos que da nossa parte houve um ponto de partida. E aí nós precisamos observar isso. Não somente vou colocar características, mas eu vou chamar a atenção para o que eu chamo de agente sabotador. Entenda bem uma coisa. Cada característica positiva tem um agente sabotador. Um não, diversos. Não tem como nós mencionarmos todos esses agentes sabotadores, porque praticamente teríamos que fazer de cada característica um tema de reunião. Mas vamos passar rapidamente para que coloquemos foco, entendendo a importância de desenvolver características e, ao mesmo tempo, atentos aos agentes sabotadores. Qual é o agente sabotador do autoconhecimento? Procrastinação. Isso é algo que, infelizmente, vai se espalhando na sociedade de hoje. É muito raro você encontrar pessoas que não lutem contra a procrastinação. Alguns, infelizmente, acomodados, não lutam, acomodados. Mas procrastinação é um grande sabotador do autoconhecimento.
Porque deixamos as coisas para depois. Muitas vezes eu pergunto a pacientes assim, como é que está o seu closet? Aí eu já percebo na expressão facial o que está acontecendo. Eu pergunto, como está a garagem da sua casa? Percebo na face. Como está a sua van de trabalho? Um dia alguém me disse que era mais fácil ir no Home Depot, comprar uma ferramenta, do que encontrar a ferramenta na van. Por quê? Porque não tinha o hábito de guardar. É igual, por exemplo, eu falar assim, arrume o seu closet. Ok, você vai gastar o quê? Um dia, 2 dias, uma semana, não importa. A grande questão não é simplesmente você arrumar o seu closet. Bom, você vai ter uma série de surpresas, né? Porque definitivamente nós temos em casa coisa que nós não sabemos. Coisa que nós não... Aquela caixa guardada... É possível que alguém tenha comprado o equipamento, guardou a caixa para 30 dias, caso tivesse que devolver. O equipamento já estragou, acabou, foi para o lixo, mas a caixa está lá vazia. Por quê? Porque deixamos para depois. Depois. Isso é o quê? Procrastinação. Entenda bem, eu estou abordando apenas uma parte desse assunto. E digo uma coisa, uma dica rápida para quem quer trabalhar procrastinação. Dica rápida. Tudo aquilo que você não gasta mais de 2 minutos para fazer, faça imediatamente. Tudo que você não gaste mais de 2 minutos para fazer, faça imediatamente. Como eu vejo o resultado quando pessoas colocam isso em prática? Porque, como no caso desse que era mais fácil comprar uma ferramenta do que procurar na van, ele não gastaria 2 minutos para colocar no lugar certo. E depois ele não teria que ficar gastando tempo procurando. Quando você chega em casa, aonde você larga aquilo que você está entrando em casa? Você não gasta 2 minutos para colocar no lugar certo. Quando entendemos que podemos colocar essa dinâmica em prática, nós vamos trabalhar e, mesmo que tenhamos outros steps para trabalhar a procrastinação, se não começarmos com um processo, com um passo simples, fica mais difícil cumprir com outros. Então, agente sabotador de autoconhecimento chama-se procrastinação. Ou seja, não deixe para amanhã aquilo que você pode trabalhar no seu crescimento usando as suas habilidades, as suas áreas fortes. Não deixe de trabalhar o controle daquilo que são áreas débeis para que elas não prevaleçam de forma alguma no seu comportamento. Uma outra característica importante, comunicação. Há uma falha de comunicação muito grande dentro dos relacionamentos e muitas vezes eu lido com situações de casais que a falha na comunicação é tão forte, é tão pesada, que afeta demais áreas do relacionamento. Quando eu falo de problemas na vida conjugal, eu sempre menciono que casamento só tem 3 problemas. E vocês já sabem quais são os 3 problemas. Problema sexual, financeiro e comunicação. São os 3 problemas da vida conjugal. O agente sabotador da comunicação chama-se emoção negativa.
emoção negativa. Por que emoção negativa? Porque pensamos e podemos pensar certo, porém, quando não expressamos da forma correta, seja porque fomos acionados em uma emoção negativa, ou a nossa comunicação está acionando o outro em uma emoção negativa, realmente a comunicação falha. A comunicação falha. Quer ver uma falha comum dentro do relacionamento? O esposo está fazendo alguma coisa, algum trabalho. Aí a esposa chega e fala assim, não, mas se você fizer assim, aí você já sabe o que acontece, né? Ou seja, o homem está fazendo uma coisa e a mulher chegou e deu uma sugestão. Qual é a reação que há? Normalmente há uma reação negativa. Na interpretação do homem, a mulher está querendo mandar, ou seja, ou a mulher está querendo dizer entre linhas, é assim que muitas vezes o homem se vê, que ele é incompetente. Só que a mulher está fazendo isso com a melhor das intenções. A mulher está acostumada, por exemplo, a amiga vai comprar uma roupa ou vai fazer alguma coisa e a mulher chega para a amiga e fala, mas olha só, mas se você fizer assim, né? E a amiga, legal, gosta. A amiga pode não fazer aquilo que a outra está dizendo, mas ela não rejeita. Para a mulher, isso é uma expressão de carinho. Então ela se habitua a fazer isso. Mas quando ela faz isso com o marido não vê dessa maneira. Resultado, falha na comunicação, gera os atritos, que eu vou dizer, em função da emoção negativa que foi acionada. Entendam bem, nunca, definitivamente nunca, reajam quando a emoção negativa aflora. Porque a emoção negativa vai levar a um pensamento negativo e a uma ação negativa. Porque a emoção toma o controle do comportamento. Outra característica importante, perseverança. Aí eu paro diante da realidade para refletir quantos projetos, quanto de trabalho iniciado, tanto esforço que não concluímos aquilo que iniciamos. Será que eu estou falando uma coisa desconhecida? Ou será que temos isso no nosso dia a dia? Projetos não acabados. Ou seja, a falta de perseverança em qualquer projeto, em qualquer situação. Até mesmo, voltando-se para o comportamento pessoal, o quanto você aplica na sua vida e continua aplicando aquilo que você tem aprendido. Qual é o agente sabotador da perseverança? Distração. Entenda bem uma coisa, não é falta de tempo. Muitas vezes vamos ouvir pessoas alegando que não houve tempo. E com certeza, se cada um fizer uma análise do que distrai, ou seja, quando você não estabelece aquilo que é importante na vida, em todo o processo de realização na sua vida, toda a sua programação, é preciso que entenda que nós temos aquilo que é importante
aquilo que é circunstancial e aquilo que é urgente. Importante, circunstancial e urgente. Se não dermos atenção àquilo que é importante, isso vai se tornar uma urgência. O que é importante você programa. O que é urgente não tem jeito, tem que fazer na hora. Só que existe o urgente fruto de imprevisto. Mas também existe o urgente fruto de negligência. Por quê? Porque aquilo que é circunstancial ocupou o tempo daquilo que era importante. Aí, automaticamente, a distração fez com que a pessoa parasse o seu projeto, e aí tem muito caminho a percorrer por coisas que foram iniciadas e não concluídas. Uma outra característica importante, empatia. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas se isolam muito. E nem sempre as pessoas estão atentas àqueles que estão à volta. E eu sempre explico que a empatia exige que nós trabalhemos 3 questões na nossa mente. Por que precisamos trabalhar essas 3 questões na nossa mente? Porque o agente sabotador da empatia é a crítica. Crítica. E muitas vezes a pessoa usa a definição de crítica como sendo uma coisa positiva, uma coisa que vai ajudar o outro. Normalmente, quando nós falamos em crítica, nós estamos falando em julgamento, em condenação. Nós estamos expressando alguma coisa que definitivamente não vai mudar o quadro. E essa crítica, na pessoa que está criticando, gera uma emoção negativa. Aí sabe o que acontece com a pessoa que está exercendo a crítica? Isso é prejudicial, tanto no seu quadro emocional, como pode chegar a afetar a sua saúde física. Por quê? Qualquer reação emocional negativa vai acionar sistema nervoso simpático, que vai dar comando à glândula suprarrenal para a produção de cortisol. O cortisol, embora seja um neurotransmissor importante para o nosso organismo, quando produzido desnecessariamente, ele é danoso. E aí, danoso como ele é quando em excesso, primeiro ele vai afetar a nossa estabilidade emocional. Então, por isso que muitas pessoas têm ansiedade, depressão, ataque de pânico, insônia, excesso de cortisol, que pode também afetar fisicamente. Eu já recebi paciente para ser atendido e eu perguntei: que posso lhe ajudar? E a paciente disse: eu tenho pressão alta. E eu disse: ok, mas você sabe que eu não sou médico? Não, mas foi o médico que me mandou aqui. Eu disse: ok. Eu disse: bom, eu vou precisar do exame de sangue que você fez no médico. E o resultado foi que a taxa de cortisol estava lá em cima. E com medicamento médico não conseguia resolver. Quando ela trabalhou nela o equilíbrio emocional e reduziu a taxa de cortisol, a pressão estabilizou. Precisa-se exercer empatia
e não deixar que a crítica venha sabotar isso. Por isso, as 3 questões para você trabalhar empatia são: primeiro, o que a outra pessoa está esperando de você? O que a outra pessoa está esperando de você? Não exerça crítica, apenas pense: o que a outra pessoa está esperando de mim? Em segundo lugar, você pergunta: se eu estivesse no lugar dela, o que eu esperaria de alguém? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu esperaria de alguém? E em terceiro lugar, o que posso fazer? Então, você respondendo essas 3 perguntas, o que a pessoa espera de mim? Se eu estivesse no lugar dela, o que eu esperaria de alguém? E o que eu posso fazer? Você vai estar exercendo a empatia, evitando que o agente sabotador trabalhe contra o seu comportamento. Outra característica: resiliência. Resiliência. Hoje nós vivemos num mundo extremamente estressante e vivemos estressados. E a capacidade de recuperação, ela tem diminuído cada vez mais. Por quê? Porque o agente sabotador da resiliência chama-se intolerância. Intolerância. Normalmente, uma pessoa que não teve uma infância com segurança tem mais probabilidade de desenvolver intolerância. Ao passo que aquilo que nós podemos mudar, devemos estar empenhados nessa mudança. Mas aquilo que nós não temos como mudar, definitivamente, nós temos que assumir a realidade. Porque, querendo ou não, nós vamos ter que agir de acordo com a realidade. E é interessante que, de acordo com o interesse da pessoa, ela pode ser mais resiliente ou não. Ou seja, se aquilo é algo super importante para ela, mesmo que seja incômodo, ela se submete. Imagine se uma pessoa ilegal ouvisse que um posto de imigração está aberto para poder todos que chegarem lá vão receber uma documentação. Não importa quanto tempo vai ficar na fila, não importa. Mas você já reparou como as pessoas reclamam se tiver uma fila no supermercado? Como as coisas mudam, porque não temos a tolerância necessária naquele momento que nós precisamos. Outra característica: apoio. Apoio. Como é importante receber apoio e como é importante dar apoio. Só que essa característica tem também o seu agente sabotador. E o agente sabotador do apoio chama-se egoísmo. Sabe por quê? A pessoa que não trabalha apoio, ela pensa em si. Muitas vezes até, isso gera uma disputa dentro do relacionamento. No sentido de que um quer sobressair sobre o outro. Ou seja, no sentido de chamar a atenção para si e não dar o apoio que o outro precisa. Entenda bem uma coisa, dentro do relacionamento conjugal, se não desenvolvermos essa característica de apoio,
no nosso comportamento, vai ficar muito difícil nós construirmos o modelo certo de relacionamento. Isso porque, no relacionamento conjugal, é preciso que entendamos a questão do companheirismo, a questão da cumplicidade e a questão da solidariedade. São três aspectos importantes no modelo de qualquer casamento. Todo cônjuge quer um companheiro. Todo cônjuge quer um cúmplice. Todo cônjuge quer que o outro seja solidário. Entenda, no companheirismo, você é o apoio emocional. Na cumplicidade, você é apoio na execução, no trabalho. Na solidariedade, você é apoio naquilo que o outro está passando. Não é você, é o outro que está passando. Muitas vezes um cônjuge fica impaciente com o que o outro está passando, quando na realidade aquele outro só precisa de apoio. Não precisa nem que o outro cônjuge dê qualquer ideia, qualquer sugestão. Tipo, me lembro de uma situação em crise no relacionamento por causa de um funcionário do marido. E a esposa havia dito, pois é, eu já falei com ele para mandar esse homem embora e ele não manda. Ou seja, o marido estava passando por uma situação no trabalho, compartilhou isso com a esposa agiu não dando apoio àquele momento, porém colocando uma situação que realmente estava complicando. E o marido disse para mim assim, eu não posso mandar esse homem embora agora. Eu não tenho outra pessoa para fazer esse serviço. Se ele for embora, eu vou ter uma multa, porque eu não vou entregar o trabalho a tempo. Mas a outra pessoa não considerava isso. Muitas vezes o que nós precisamos não é de uma opinião, muitas vezes o que nós precisamos não é o que devemos ou não devemos fazer, muitas das vezes o que nós precisamos é apenas um apoio. Para que a pessoa se sinta, numa expressão muito comum, sinta-se no seu porto seguro. Casamento precisa ser cônjuge com cônjuge, o porto seguro para o outro. Apoio. Apoio. O quanto você apoia o seu cônjuge nas iniciativas, em todas as áreas da vida. Respeito, outra característica super importante. Até porque a base do casamento é amor, respeito, confiança. Respeito. Respeito. Não tem como um casamento subsistir sem respeito. Não tem como emocionalmente a pessoa crescer no sentido individual se ela não tiver respeito. E o agente sabotador do respeito é a falta de reconhecimento. O que é respeito? Quando eu ouço pai, mãe, se referindo a uma criança pequena, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu fico pensando, o respeito já foi embora há muito tempo. Porque respeito não é algo imposto. Respeito é reconhecimento. E o modelo é criado dentro da família. Por exemplo, quem tem um pouquinho mais de cabelos brancos,
sabe muito bem que se chamasse o pai de você naquela época, o que ia acontecer? Só ia andar olhando para trás, né? Porque ia levar um ajuste. Né? Porque senhor era a expressão que tinha que usar como sendo respeito. Agora, sejam honestos. Quantos, chamando o pai de senhor, fazia por detrás sem que ele tomasse conhecimento ou pensava que ele não ia tomar conhecimento? O que faltava na realidade? O chamar de senhor não significava respeito, porque não havia reconhecimento. Porque o reconhecimento faz com que a pessoa não faça nem na frente nem por detrás. Reconhece a autoridade. Não adianta impor respeito. É preciso ter reconhecimento. Você entra numa igreja católica, aí as pessoas tiram o chapéu por causa de quê? Respeito. Porém, quando você entra na sinagoga, todo mundo coloca o chapéu. Por causa de quê? Respeito. Então entenda uma coisa, não é uma norma, isso é respeito, chamar de pai, o pai de você ou de senhor, não é isso. É o reconhecimento que precisa existir na vida de todos nós. Não importa o momento, não importa a hora, não importa quem seja, não importa a situação. É preciso entender que se faltar reconhecimento, automaticamente falta respeito. Outra característica importante, metas. Muitas pessoas vivem o dia, o momento. E é muito triste quando eu vejo uma pessoa sem meta. É muito triste. Sabe por quê? Quando eu vejo uma pessoa sem meta, para essa pessoa, e muitas vezes as pessoas expressam isso, verbalizam isso, tanto faz viver ou morrer. Tanto faz. Ainda ontem alguém me dizia isso. Eu dizia, por quê? E como nós podemos trabalhar para que o agente sabotador de metas, que é o medo, não atue na nossa vida? Quando nós criamos objetivos, ou seja, olhamos lá para frente, criamos a imagem do que queremos, o que seremos, aonde estaremos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e entendemos que, ao criarmos o objetivo, a meta à nossa frente, e isso não pode ser uma fantasia, sonho é realizável, fantasia não. Então, a meta ela é um sonho, sonho é realizável. Para ser realizável, você precisa ter planejamento. Então, você sabe que cada dia você está caminhando e cada passo que você dá, você está mais perto do seu objetivo. Medo paralisa a pessoa. E, infelizmente, medo é um sentimento básico dentro dos 4 sentimentos básicos que nós temos. Todo ser humano tem 4 sentimentos básicos: medo, raiva, tristeza e alegria. Não tem como fugir dessa regra. Todos têm raiva, medo, tristeza e alegria. Todos têm. São sentimentos básicos. Nós temos sentimentos básicos, nós temos sentimentos complexos e nós temos sentimentos criados. Básicos, complexos e criados. Complexos porque
Um pode ter e outro não. Por exemplo, nojo. Nojo é um sentimento complexo. Um pode ter nojo de uma coisa e outro pode não ter nojo da mesma coisa. Sentimentos criados? Sim. Por exemplo, rejeição é um sentimento criado. Culpa é um sentimento criado. Ninguém nasce com culpa, ninguém nasce com rejeição. É um sentimento criado. Aí, voltando um pouquinho na questão da emoção, é preciso entender que o medo, como sentimento, provoca uma emoção negativa chamada medo. Assim como raiva, como sentimento, provoca uma emoção negativa chamada raiva. Às vezes nós pensamos que é tudo a mesma coisa. Sentimento é uma coisa, emoção é outra coisa. Emoção é a manifestação do sentimento. É como se eu comparasse com a água do mar. O que é a onda? O que é a onda? A onda está para o mar, assim como a emoção está para o sentimento. O que provoca a onda? Agentes externos, diversos, entre eles a lua e o vento. O que provoca em nós emoções? Agentes externos. Nós precisamos trabalhar a nossa vida não nessa linha de emoção, pensamento, não. Nós precisamos trabalhar a nossa maneira de comportar partindo do nosso pensamento. Ou seja, precisamos inverter isso. Naturalmente a pessoa age da emoção para o pensamento e daí para a ação. Quando primeiro precisamos colocar em ordem o nosso pensamento, agir de acordo e deixar que o sentimento venha como resultado e não como agente motivador. E medo só se vence quando se enfrenta. Segurança. Essa é uma característica extremamente importante. Uma das dificuldades, e eu já disse que não tem como abordar todas as dificuldades, todos os sabotadores, mas um grande sabotador da segurança é a necessidade de aprovação. As pessoas que dependem da opinião dos outros é uma pessoa insegura. É possível, sim, compartilharmos para crescermos. É possível, sim. Mas não a dependência do ponto de vista do outro. Então, se a pessoa faz alguma coisa e não tem a aprovação, ela se sente insegura se realmente aquilo deve ou não deve ser feito. Entenda bem uma coisa. A sua segurança deve estar definida pela paz que você tem naquilo que você está fazendo. E não dependa do olhar do outro, seja de aprovação ou de crítica. Porque se você tiver dependência disso, um vai aprovar e você vai se sentir bem. Mas se por alguma razão o outro não aprova, você se sente mal, e você vive uma oscilação emocional. E a sua insegurança boicota o seu resultado. Agora nós temos, para encerrar, 3 características que elas trabalham associadas, vamos dizer assim, e é preciso que nós entendamos bem isso, que é a aceitação, o amor próprio e a honra. Aceitação, amor próprio e a honra.
Cada uma dessas características também tem o seu agente sabotador. O agente sabotador da aceitação é a baixa autoestima. Toda pessoa com baixa autoestima tem dificuldade da aceitação. Porque ela olha para si e provavelmente um dos grandes fatores que interfere na autoestima é o meio ambiente em que essa pessoa foi formada. Então, se ela não foi ajudada no seu crescimento, ela se sente uma pessoa com menos do que ela entenda que deveria ser, ou até mesmo menos do que na realidade ela deveria ser. E aí há um fator muito forte de comparação. E eu digo que toda comparação ela é prejudicial. Toda comparação. Porque se você se compara com outra pessoa, o risco é, se você vê o outro num patamar mais baixo que o seu, corre um risco, que eu vou dizer, um risco da prepotência, da arrogância. Se você se sente abaixo do outro, você se sente com a sua autoestima abalada. E eu digo, não vale comparação, não vale comparação. É preciso você entender que você tem o seu valor. Todos nós temos o nosso valor. Ninguém é desprovido da capacidade dada por Deus. Ninguém é desprovido. Salvo, obviamente, se alguém tem algum transtorno neurológico, não psicológico, que é diferente. Uma coisa é um transtorno neurológico, outra coisa é um transtorno psicológico. Nós estamos falando dentro da psicologia. Então, a baixa autoestima interfere na aceitação. Outra característica que eu mencionei é o amor próprio. E o grande sabotador do amor próprio é a autocrítica. Autocrítica. Bom, como podemos entender a aceitação, o amor próprio? A aceitação fala do que é a realidade. Qual é a sua realidade? Ah, mas eu queria. Um dia até foi interessante, porque eu falo as coisas sem saber o que passa na cabeça do paciente. E a pessoa me pediu, me ajuda a entender essa questão da aceitação. E aí eu olhei, para a mulher, e eu não sei identificar se o cabelo está pintado ou se não está pintado. Eu não sei identificar. Está preto, está louro, está louro. Aí eu disse assim, por exemplo, o seu cabelo é louro. Mas vamos supor que naturalmente ele seja preto. E você não aceita isso. Pintar o seu cabelo de louro para você é uma tortura. Porque você faz contra a sua natureza que você não tem como mudar. Olha que eu citei um exemplo mais simples que eu poderia criar naquele momento. Porém, se você aceita quem você é, do jeito que você é, você vai pintar o seu cabelo como dando um toque de beleza. Aí você faz com leveza. Entenda, você vai fazer a mesma coisa que você pode fazer com peso, porque você não aceita aquilo e tem a obrigação de fazer para ficar diferente, ou você vai fazer com alegria, porque você pode fazer uma modificação para alegrar você e trazer a você a sensação de bem-estar que você quer.
Ela deu um sorriso, olhou para mim e disse: como é que você sabe disso? Da cor do meu cabelo? Eu disse: eu não sei. Eu não sei. Mas a verdade é que o que eu estou dizendo é uma realidade que acontece em qualquer pessoa. Acontece, eu citei cabelo, mas acontece em relação à estatura, cor de pele. Já reparou que todo mundo de cabelo liso quer ter cacheado? E todo mundo de cabelo cacheado quer ter ele liso? Entenda. A aceitação é importante. Agora, quando você aceita, a aceitação é a realidade. Não tem como mudar. Não odeie. Pessoas falam assim: eu sei que eu sou assim, mas eu odeio isso. Eu digo: ame. Ame quem você é. Ame o que você tem. Ame, ame, ame. Sabe por quê? Porque quem não tem amor próprio, e amor próprio é porque a autocrítica, que é o agente sabotador, prevalece, não consegue ter relacionamento com outras pessoas desenvolvendo amor. Se você não se ama, como você vai amar o próximo? Aliás, esse é um parâmetro até bíblico. Por isso que um autor escreveu dizendo: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque ele disse: ame o seu próximo como você ama a si próprio, a si mesmo. Se você não tem amor, você vai trabalhar na busca desse amor. Mas não basta você aceitar, não basta você amar. Você precisa da honra. Da honra. Infelizmente, muitas pessoas, por causa da menos-valia, deixam de honrar a si próprios. Porque eu não mereço. Sabe aquela teoria do fazer certo é obrigação? Então a pessoa não se dá ao cuidado nem sequer de trabalhar o seu descanso da forma que deveria. Ou seja, se vai tirar um período de férias, ninguém pode saber. O que é a honra? A honra é quando a pessoa reconhece a si próprio, passando pela aceitação, pelo amor próprio, e ela pode olhar no espelho e aplaudir a si mesma. Por quê? Porque você não é um qualquer. Por quê? Porque você tem habilidades. Por quê? Você pôde desenvolver as suas habilidades e alcançar pontos que, se você não tivesse se determinado a isso, você não alcançaria. Por que você não ficar em pé na arquibancada da sua vida e aplaudir você que está correndo ali? De você valorizar os seus resultados. Não no sentido de arrogância, jamais, 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 jamais. Mas no sentido de reconhecimento. Porque quanto mais você exerce e trabalha tudo isso com gratidão no seu coração, definitivamente só cresce. Só cresce. E quanto mais cresce, maior é a estabilidade emocional. E automaticamente, se você cresce emocionalmente, você está propiciando a oportunidade de renovar a sua história. Renovar a sua história no sentido pessoal, renovar a sua história no sentido conjugal. E esse é o nosso objetivo. Trazer informações para que você possa renovar a sua história, sabendo que isso é algo
plenamente possível, que você pode alcançar com certeza. Na próxima reunião, 20 de setembro, nós vamos continuar esse tema, renovando a sua história. Então vamos ter parte 2. Quando vocês convidarem pessoas para a próxima reunião, recomendem a elas assistirem esse vídeo no YouTube. Recomendem. Tá? Para que elas entendam a sequência que nós estamos fazendo. Então, não tem nenhum problema, porque eu creio que esse final de semana já vai estar, no máximo semana que vem, vai estar no YouTube. Nós vamos depender do Elias Antônio, mas eu creio que a saúde dele não vai impedir que ele faça isso no final de semana. E logo que ele fizer, vocês vão ser notificados que vai estar vídeo no YouTube. Ok? E aí, vamos trabalhar em cima da próxima reunião. Definitivamente, aquecendo hoje aqui, no sentido do nosso envolvimento, da nossa participação, mas agora ganhando fôlego, para que na próxima reunião tenhamos o que tínhamos antes, até 2020. Lembra? Até 2020. Era um salão maior do que esse e nós ficávamos com um grupo grande participando. Ok, gente? Muito obrigado a todos vocês. Tá? Obrigado